Mais um Eco da Voz podcast. Esse é o episódio 29. Estamos com o nosso convidado, o Iratã Abreu. Ele é ex-vereador de Palmas e se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PSDB para as eleições de outubro. Eco da Voz é uma parceria do site... Eco da Voz é uma parceria do jornal Voz do Bico e do site Gazeta do Bico e também da rede Gazeta de Rádios. Aqui já com a gente o pré-candidato Iratã e na bancada Paulo Palmares. Deputado, vou tratá-lo de deputado aqui, lá, conceituar o negócio aqui. Como eu falei aqui, não é propriamente uma entrevista, é um bate-papo e tal, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse quem é Iratã Abreu. E bom, primeiro agradecer a você, agradecer ao Antônio, a você, Paulo, pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje, participando, como você mesmo disse, desse bate-papo. Eu sou Iratã Abreu, né, um jovem de 40 anos, empreendedor, empresário, acredito muito na inovação, né, como um instrumento de transformação de tudo, né, da economia, do governo, do Estado. E a política, para mim, está no sangue. Eu gosto de participar do processo. Acredito que a política tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas, de alguma forma, indiretamente, todos precisam da política, né? Quem não gosta vai ser governado por quem gosta, né? O nome do senhor tá ligado a uma das famílias mais tradicionais da política brasileira, em especial a senadora Cátia Abreu. Eu acredito que a senadora Cátia Abreu, das políticas tocantinenses, foi a que fez o voo mais alto, digamos assim, né? Só não foi governadora do estado, foi senadora, deputada, ministra, né? Presidente da Confederação da Agricultura, né? E hoje ainda é uma voz muito forte dentro da política, tanto do Estado quanto em Brasília, junto ao governo do PT. Como construir uma identidade própria, tendo o nome como da senadora e do seu irmão Iratã? Irajá. Seu irmão Irajá. Não, eu tô acostumado com confundir Iratã com confusão. Nossos nomes são indígenas, né? E cada um tem um significado. E parabéns pelos nomes indígenas, viu? Tupi-Guarani, né? E, aliás, eu até tenho uma irmã que chama Iana, então nós três temos nomes indígenas da etnia. E os meus africanos. Awankiala e Akla Kinik. Maravilha. Mas, enfim, te respondendo, Paulo, primeiro é dizer que é um orgulho para mim ser filho da senadora Cátia Abreu. É uma mulher que surgiu do nada, né, num meio altamente masculino, que é o agronegócio. Presidiu o sindicato, Federação da Agricultura, foi deputada, senadora, foi ministra de Estado, né, de um ministério que talvez seja um dos mais importantes do Brasil, que é o Ministério da Agricultura. Naquela altura acumulava também a presidência da Conab, do Ministério, então, recém-criado Ministério da Pesca. Enfim, a convite da presidente Dilma, na época, ela ocupou esse espaço de poder, né? Uma mulher de Tocantins, né? De um estado que significa 1% do eleitorado, sentar numa cadeira tão grande como essa e ajudar o Brasil a exportar seus produtos para o Oriente Médio, para a China, para a Europa, abrir o mercado da carne, principalmente, para o mundo, né? Então, ela tem esse legado, motivo para mim de muito orgulho. E isso a gente não nega e não esconde. Por outro lado, eu busquei na inovação, na tecnologia, como empreendedor e como empresário, um aprendizado diferente, uma segunda escola, né? Eu acho que a escola política foi muito importante para mim e ela, como sendo, é claro, essa minha referência. Mas eu fui para uma segunda escola da vida, que é a escola empresarial, né? Fui fundar uma empresa de tecnologia também no Tocantins. Nós fomos desenvolver soluções inovadoras que o Brasil não tinha. E graças a Deus eu contei com talentos humanos tocantinenses. Isso mostra que o nosso estado tem capital humano, tem bons talentos, jovens que são capazes
de desenvolver coisas que outros de São Paulo, do Rio, do Sul também são. Capazes, né? E hoje eu olho para trás, né, depois de 10 anos na vida empresarial, e vejo que a gente teve muito sucesso por um comprometimento, né? Eu procurei me especializar, conhecer como o mundo da tecnologia funciona no Brasil e também fora dele, na África, nos Estados Unidos, na Europa. Isso tudo enriqueceu muito o meu currículo, né, enquanto empresário, e sou muito feliz de ter gerado muitos empregos, né, mais de 400 empregos no estado hoje, atualmente. Eu trabalho com profissionais da área de tecnologia, não só do Tocantins, mas de outros estados brasileiros, o que é uma pena porque o nosso estado tem potencial, então a gente tem um desafio de formar mão de obra aqui para ocupar exatamente esses espaços. Então, eu busquei uma segunda escola, como eu disse, que é a escola empresarial, para um dia voltar para a política, que é o que está acontecendo hoje. Eu volto para a política depois de uma breve participação, entendendo que o mundo mudou e a política precisa também mudar. E eu quero levar essa minha experiência, né, no mundo empresarial, no mundo da inovação e da tecnologia, para a política do meu estado. Mas assim, de que forma o nome Abreu ainda pesa nessa sua trajetória aqui agora? De que forma o teu irmão, a mãe, Abreu, de que forma ele pesa nessa condução dessa pré-campanha? Olha, acontece duas coisas e é muito engraçado isso. Pesa não no sentido negativo, né? Pesa no sentido positivo, claro. Não, mas isso acontece também, era exatamente o que eu ia dizer. Tem quem gosta e quem não gosta. Né? Tem quem admira e tem quem tem restrição com relação à senadora Cátia Abreu. Mas eu vejo que o nome dela me traz um ativo, né, político por ter uma folha de serviços prestados no estado. Então, ela me abre muitas portas. E isso, para mim, politicamente falando, é uma contribuição muito grande. Mas também tem quem tem as suas restrições, quem tem as suas divergências ideológicas, principalmente, né, com relação a ela. E isso, de alguma forma, também me impacta, né? E aí, nesses casos, que são a minoria, as portas também se fecham. Mas, fazendo um balanço, eu tenho assim muito orgulho e tenho sido muito bem recebido no estado todo, né, tendo no meu sobrenome essa credencial, né, importante, que foi o legado da Cátia. Né? Então impacta mais de forma positiva, né? Muito mais. Muito mais. O senhor falou que está na área de tecnologia. Especificamente, qual área de tecnologia? Olha, nós trabalhamos com a transformação digital de forma geral, né, no desenvolvimento de sistemas e softwares, né, para órgãos com atividades muito complexas, né. Vamos para os exemplos. Hoje, os órgãos de controle ele tem um papel complexo de auditar e fiscalizar as contas públicas. E por trás disso tudo, é necessário sistemas complexos para que faça essa engrenagem funcionar. Aliás, não só a economia, mas o governo, para ser eficiente, ele precisa de sistemas e softwares específicos e complexos. Então, nós, né, eu como empreendedor, eu me especializei no desenvolvimento desse tipo de sistema. Para deixar um outro exemplo, hoje o crime mudou. Né? Então, nós temos agora o advento dos crimes cibernéticos. E muito. É engraçado como o crime ele se adapta, né, ao novo mundo. Isso quer dizer o quê? Que a economia, as empresas e também o governo, ela precisa se proteger. E para isso existem soluções tecnológicas que são capazes de proteger, né, do ponto de vista de dados, essas empresas. Porque a gente sabe que antigamente, o maior ativo de uma empresa eram os seus produtos, né? Então, você tinha no estoque de uma empresa o que era de mais valor. E hoje, com esse novo mundo, a nova economia digital, os dados eles passam a ser, em muitos casos, o seu maior ativo. Então, se uma empresa ela perde os seus dados, ou o governo perde os seus dados, ela fica inoperante. Então, nós atuamos com tecnologias avançadas
para proteção de dados, né, de empresas que dependem desse tipo de sistema, né? O banco de dados dessas empresas é algo que tem muito valor, é algo muito rico. E outras tecnologias. No sentido menor, o sujeito perdeu o celular. Nós tivemos um caso aqui não sei se tu ficou sabendo, Paulo, do Praia Norte. Invadiram todos os sistemas da prefeitura e estavam pedindo um valor para poder desbloquear. Eu nem sei como é que resolveram lá. Isso, quando você colocou isso, seria o sujeito perdeu o celular, perde tudo. A empresa... É assim, o criminoso cibernético, ele não escolhe o Antônio Paulo. Ele é um pacote, um dado malicioso que é enviado, por exemplo, por um e-mail, um arquivo malicioso que é enviado para o seu e-mail, e você despretensiosamente abre esse arquivo. E esse arquivo, ele detém um ransomware, né, numa nomenclatura mais técnica, que é capaz de invadir a rede da empresa e sequestrar os dados. Então isso tudo é feito de forma automática, né? Então não tem uma pessoa operando ali por trás. Muita gente às vezes acha que existe alguém, mas não tem esse alguém. É tudo de forma muito automática. E quando isso acontece, esses dados são criptografados automaticamente. E para você acessar esse dado, você precisa de uma chave, de uma senha. E aí só o sistema criminoso tem essa senha. Então é onde é, entre aspas, solicitado esse resgate, que é essa chave para você acessar os seus próprios dados. É como se o ladrão entrasse na sua casa, trancasse o cofre, mudasse a senha e depois você não conseguisse mais acessar esse cofre. Só ele passa a ter essa senha. Exatamente isso. É bem mesmo. isso. E tem uns agora tipo de golpe agora, né, que eu não entendi. Eu trabalho na delegacia ali e esses dias registrei um BO de uma pessoa que disse que recebeu um link maldoso desse, clicou, apagou tudo. Quando voltou, tinham entrado nas contas dele, dos 2 ou 3 bancos que ele tinha, transferido o limite de crédito e gasto o dinheiro que estava nas contas. Segundo ele não fez outra coisa a não ser esse clique. De lá apagou, quando voltou, o golpe estava dado. E muitas vezes esse software que faz isso não está nem no Brasil, né? Não tá. Esse caso, especificamente, é quando você clica nesse arquivo, você dá acesso ao seu computador ou ao seu celular. E daí é como se alguém no outro lado do mundo tivesse acesso ao seu celular. Aí vê tudo que você está fazendo ali e está monitorando isso. de lá. Aí ele acessa o seu aplicativo do banco e consegue fazer transferências bancárias através do seu celular. Pensa. E só aumenta, viu? Só aumenta. O senhor foi vereador entre 2013 e 2016, né? Isso. Então tem aí 10 anos, 10 né? anos. O período sabático foi exatamente para montar essas empresas ou sem atuação política nenhuma, né? O meu primeiro mandato e único, né? E último, ele foi uma escola. Né? Ser vereador na capital é um desafio. E eu fui um vereador de oposição, eu estudava bastante, eu fui muito combativo, mas de uma forma qualificada, né, e respeitosa, estudando os problemas e apresentando as soluções. Poderia ter sido reeleito, mas eu preferi sair da política para justamente ir para a iniciativa privada e fundar as minhas empresas, enfim, empreender. E esses 10 anos, né, fora da política, eles foram muito importantes para mim, porque eu aprendi e descobri exatamente, eu naveguei em outras águas, né, fora da política. Então foi muito bom esses 10 anos. Voltando agora para a política, né? Como que o senhor avalia o cenário político atual do estado de Tocantins e como que o senhor avalia esse aprendizado nessa pré-campanha? Olha, o Tocantins, ele passou por, na minha opinião, por dois grandes períodos, importantes períodos. O primeiro período que foi o de estruturação do estado, né? Então, principalmente os governos Siqueira Campos, ele implantou toda a malha viária desse estado, a sua infraestrutura energética, inclusive, e colocou tudo de pé. Depois, nós vivemos um segundo período, que foi a expansão da fronteira agrícola. Então, nós temos um estado de terras muito férteis, um clima, né, muito propício à agricultura, uma boa logística. Então, a agricultura avançou muito.
E agora, eu acredito que a gente precisa dar mais um passo e entrar exatamente numa era tecnológica. Para que a gente possa transformar todo esse potencial que nós temos no nosso estado, que é um estado rico, mas transformar isso em oportunidade. Porque, infelizmente, o que vem acontecendo é que os empregos de mau valor agregado, ou seja, os bons salários, eles são ocupados por profissionais que vêm de fora. Então, eu acredito que nós estamos no momento de investir em pessoas, né? Dar oportunidade para as pessoas se capacitarem, se formarem, se adaptarem a esse novo mundo para poder acessar o mercado de trabalho que o próprio Estado oferece. Então, isso hoje não tá acontecendo. Dentro do Estado, você não vê que o Estado não está formando profissionais capacitados para ocupar esses espaços. É o que acontece hoje. Vou te dar um exemplo. Nós temos riquezas minerais, né? Nós estamos com uma grande mineradora instalada em Almas e agora vai iniciar mais uma planta em Monte do Carmo. E quando você vai em Almas, você anda pela cidade, você vê gaúcho, São Paulista, carioca, gente do Brasil todo trabalhando na mineradora e ganhando bons salários. E poucos tocantinenses. E poucos tocantinenses. E os tocantinenses que estão lá, às vezes estão trabalhando na parte mais pesada, né? Na parte de construção civil. E os bons salários, eles estão na mão de profissionais de fora. Essa é a realidade. Voltando à questão política familiar aí. O senhor está no PSDB, o Irajá no PSD e a Cátia Abreu no PT. Existe algum conflito na hora, digamos assim, no jantar de domingo? No almoço de domingo, existe algum bate-papo ou tudo de boa? Um espaço democrático onde cada um tem o direito de acessar o espaço e de estar no espaço que deseja? Não, esse almoço de domingo é muito ameno, é tranquilo. E muita gente realmente me pergunta isso e é bom a gente ter a oportunidade de esclarecer. Eu tenho, é claro, um respeito muito grande pela posição do senador Irajá e da senadora Cátia e, aliás, aprendo muito com eles. Mas eu, quando decidi voltar para a política, eu desenvolvi uma plataforma, né, um projeto, um plano. E o meu plano, né, na medida em que o prazo de filiações se aproximava, que era o dia 4 de abril, ele teve mais compatibilidade com o projeto do deputado Vicentinho, que é pré-candidato a governador do meu partido, portanto eu sou do PSDB. E foi o partido onde eu encontrei um ambiente que tem mais sinergia com o que eu acredito, né? Eu, como eu disse, sou empreendedor, sou jovem, vejo no deputado Vicentinho Júnior também esse mesmo espírito. O senador Irajá, ele já tem uma trajetória muito consolidada no PSD, que é o partido presidido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab. Então, de alguma forma, há sinergia entre nós, né? Por outro lado, nós temos trajetórias distintas, né? Ele pré-candidato ao Senado e eu pré-candidato a deputado federal. E por último, né, para concluir a resposta, minha mãe, ela decidiu se filiar ao PT, agora mais recentemente, apesar de ser amiga do presidente Lula, da presidente Dilma há muitos anos, por um gesto, né, a ele e a sua pré-candidatura presidencial. Então eu vejo que, com relação a ela, é claro que a filiação ele é um evento, mas nada mudou porque ela sempre foi amiga e muito próxima do presidente Lula, da presidente Dilma. Então a gente convive muito bem com isso tudo, né? Tranquilo. Muito tranquilo. O PSDB ele já foi, de certa forma, um partido muito forte no Brasil, principalmente no pós-redemocratização do Brasil, quando os partidos realmente se reajustaram ali, um monte de pessoal saiu do PFL, PDS e tal, e foram lá, formaram o PMDB, MDB e tal, e o PSDB foi muito forte, principalmente com o governador com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Só acredito que o
Siqueira Campos também foi candidato pelo PSDB. Foi governador pelo PSDB. Pelo PSDB, né? O senhor acredita que o PSDB pode voltar a ter um papel importante aqui dentro do estado de Tocantins, com o senhor, com o Vicentinho Alves, caso ele seja eleito governador? Eu acredito que sim. O PSDB, ele, como você disse, ele foi um partido muito grande, depois ele entrou num declínio, né, em função da ascensão do PT, mas hoje ele é um partido leve, é um partido de centro, né? Então ele está no espectro do centro, fora da polarização. E no Tocantins, a proposta é exatamente essa, né? É criar um novo grupo político, né? Você vê que tanto eu quanto o Vicentinho e outras lideranças do PSDB, nós já participamos de várias correntes políticas do Estado, com Marcelo Miranda, Siqueira Campos, e eu acredito que nós todos, né, não só eu e ele, mas outros importantes quadros, como o deputado Júnior Gel, o deputado Toninho Andrade, o deputado Jorge Frederico, né, nós, a ex-prefeita Cíntia, né, o ex-deputado Osíris Damaso, nós pretendemos criar um PSDB com a nossa cara, né, com essa identidade jovem, inovadora, um partido moderno, para que a gente possa debater esse novo mundo que a gente está vivendo. Eu acredito nisso. Como que o senhor pretende, digamos assim, dialogar com as diferentes correntes, mas digamos, nos extremos, tanto de um lado quanto do outro? Olha, está muito difícil a polarização, viu, Paulo? A gente é muito repreendido em alguns casos, tanto por pessoas muito ligadas ao Bolsonaro e outras ao presidente Lula. Eu tomei essa decisão, eu vou falar do meu projeto, da minha candidatura. Então eu não vou entrar nesse debate que ele é um debate que não... Meio suicida. Ele não agrega, né? Porque os dois lados já estão convictos, já têm as suas convicções. Então eu não acredito que isso vai mudar. Então eu vou falar do meu projeto, né? E o meu projeto é um projeto de desenvolvimento para o Estado, né? Eu quero ser um deputado ligado às pautas da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento, do emprego, do novo emprego. Então, polarização, eu estou fora dela, não é comigo. Então o senhor se considera mais hoje, nesse momento, um político de centro, mas... De centro. Inclusive, o nosso presidente nacional, o Aécio Neves, ele está construindo uma pré-candidatura à presidência. Então, quem sabe o nosso partido, ele poderá ter o seu próprio candidato a presidente da República. O Bico do Papagaio, historicamente, reivindica sempre mais investimento em infraestrutura, educação, saúde, geração de emprego. Quais seriam as prioridades, caso o senhor seja eleito deputado federal, que o senhor se dedicaria ao Bico do Papagaio? Olha, eu quero ser, Paulo, não o único, né? Seria muita pretensão da minha parte, mas eu quero ser um dos deputados federais que vão ter no seu mandato o Bico do Papagaio como prioridade. A gente tem aqui no Bico um postulante, né, um candidato a deputado federal que tem raízes no Bico do Papagaio, tem a sua história, né, e isso precisa ser respeitado. Mas o Bico é grande, né, ele é importante para o Estado. Então eu quero ser esse deputado federal que vem somar ao Bico do Papagaio, basicamente para a gente poder fazer com que os municípios eles possam se reestruturar. Eu vejo no Bico um potencial muito grande, né? A gente pode fazer muito mais pela agricultura familiar, principalmente na questão da bacia leiteira. Nós podemos investir muito no conhecimento e na capacitação, né, em parceria com os sistemas S, ou seja, a gente promover essa educação tecnológica, né, uma formação profissional mais inovadora para essa nova geração que vem aí. A gente nunca pode deixar de olhar para os problemas mais urgentes, né, do Bico, principalmente relacionados à saúde, né, e nós vamos ter emenda parlamentar para isso, para remediar essas dores mais urgentes. Mas eu quero também olhar para a economia, né, para o desenvolvimento econômico. E a agricultura familiar, o agronegócio, ele, claro, é o carro-chefe da economia local, né? O nosso comércio e os serviços do Bico, ele ainda é um pouco tímido, digamos assim. Tanto é que a gente compra muito fora do estado, né? Imperatriz, por exemplo.
Então, nós precisamos fortalecer economicamente a região do Bico do Papagaio para que ela tenha uma independência. Então, é o que eu penso. Pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor conhece da região do Bico do Papagaio, pelo que o senhor já se informou com alguns líderes que o senhor conhece, qual o mecanismo que o senhor acha melhor, que o senhor acha mais viável para que o Bico do Papagaio aproveite melhor suas potencialidades, principalmente na questão hídrica, né? Nós temos 2 grandes rios aqui, o Araguaia e o Tocantins, né? Como seria, no seu entender, para a gente aproveitar a população melhor, a população local, aproveitar melhor essas potencialidades ou desenvolver melhor essas potencialidades no sentido econômico? Olha, vamos pela base de tudo, né? A agricultura familiar, ela é a base econômica do Bico do Papagaio. E, infelizmente, essa agricultura familiar, ela é muito carente, não só do que você falou, que é a água, a irrigação, mas também as técnicas mais avançadas de produção da agricultura familiar, os implementos agrícolas que são necessários para poder apoiar a pequena produção, né? Isso precisa da mão do Estado. E, por fim, o que, na minha visão, é a parte mais importante, que é a comercialização dos produtos. É fazer com que esse produto chegue até o consumidor final. E eliminando atravessadores e impedindo que o pequeno produtor ele venda um subproduto, né? Esse é o grande problema. Eu quero, com um mandato de deputado federal, alocar recursos para organizar essa cadeia produtiva, estruturar ela, né? Sobre todos esses pontos de vista, né? Produção, ou seja, a capacitação dos pequenos produtores, a parte hídrica, maquinário, implementos, né? E através de cooperativas ou não, mas organizar esse ecossistema para que a agricultura familiar ela cresça de uma forma mais estruturada. Então eu vejo que essa é a base de tudo. Dito isso, a gente tem que partir para uma segunda grande missão, que é trazer o emprego para cá. E como que a gente faz isso? Criando um ambiente, né, propício para vir investimento externo. Eu acredito muito que o investimento externo é o que traz desenvolvimento. Por quê? Ele traz o emprego. Essa é a grande verdade. E isso aquece a economia de uma cidade. Aqui em Araguatinhas a gente tem um bom exemplo de uma grande indústria na área de colchões que gerou centenas de empregos. Né? Então isso precisa ser replicado mais vezes em praticamente todas as suas cidades. Então, a segunda grande missão é trazer o investimento externo, o investidor, a agroindústria, a indústria da transformação, para que a gente possa gerar esse emprego com mais valor agregado, né? E aumentar a renda, né? O PIB, né? E todos os indicadores sociais e de desenvolvimento humano do Bico do Papagaio. Porque a gente, infelizmente, vive, basicamente, a nossa população ela vive, infelizmente, com uma renda majoritariamente muito abaixo do que a gente poderia ter. Entre trazer investidores, trazer empresas e fomentar as empresas locais, não seria também interessante fomentar o empreendedor local, o empresário local, para que ele crie suas próprias indústrias ou transforme pequenos negócios em negócios maiores? Sim, o comércio e serviços, e aí vou incluir aí o turismo, né, que é uma parte importante aqui do Bico do Papagaio, são setores que precisam de apoio do Estado, né? Seja através do crédito, incentivos fiscais, né, investimento em grandes eventos, o que vai impactar também no comércio. O empreendedor, o empresário, né, o comerciante, ele não quer que o Estado atrapalhe. Essa é a grande verdade, porque o empreendedor ele é capaz de crescer. Então, e se o Estado não atrapalha e ajuda, né, aquela mão amiga do Estado no bom sentido, eu não tenho dúvida de que o comércio, o serviço e principalmente o turismo ele pode se alavancar. E as pequenas indústrias também que tem aqui local. Exatamente, né? Eu vejo que as empresas locais, os empreendedores locais, eles serão beneficiados também à medida que você tem uma agricultura familiar com uma maior renda, à medida que vem investimento externo para cá. Junto com isso, viria uma possibilidade de qualificação da mão de obra jovem, para não acontecer o que está acontecendo lá, qual município você falou, onde tem a mineradora? Lá em Almas e Monte do Carmo. Pois é.
Então, seria também necessário qualificar a mão de obra local também para que os empregos não fossem, né? Teve um tempo aqui que, às vezes, tinha um município, o secretário de administração vinha de um local, o de educação vinha de outro, porque o município não tinha, né? Então, seria mais ou menos também qualificar a mão de obra local, né? Isso. E para isso, a gente tem uma ferramenta poderosa, que é o Instituto Federal do Tocantins, a Unitins, a UFT, né? Isso elas são a ponte para esse conhecimento voltado à nova economia. Veja você, a Unitins, por exemplo, ela oferece o curso de gestão pública para justamente direcionar mão de obra especializada para trabalhar no governo, em prefeituras, que é o que você falou. Vem o contador de fora, vem o secretário de saúde de fora. Além disso, você tem, nessas universidades que são públicas, os cursos ligados ao agronegócio, cursos técnicos, tecnológicos e bacharelados. Ou seja, que são aquelas pessoas que serão direcionadas e capacitadas para o mercado do agro. E, por fim, né, uma terceira frente importante, que é o mercado da tecnologia. Né? Nós estamos falando das novas tecnologias, agora há pouco a gente falou sobre a parte de sistemas, softwares. E não só isso, você tem o advento das mídias digitais e isso implica num emprego novo, né? Nós temos o videomaker, o social media, eu sempre gosto de falar muito sobre isso. Que por trás do que você vê nas redes sociais existem pessoas trabalhando. Então aquilo, veja você, a rede social ela é uma nova indústria. Claro. Porque por trás da rede social tem pessoas, tem talentos e novas profissões. Então você tem ali o web design, o redator, o editor. Então é uma indústria que está acontecendo por trás das redes sociais, das novas mídias digitais. Então tudo isso é emprego. Essa é a grande verdade. E qual seria, na sua concepção, a estratégia para atrair, fomentar, atrair esses investidores, empresários e fomentar os investimentos aqui na região? Olha, eu vou pegar o exemplo de Goiás. Né? Goiás é assim como o Tocantins, ele era um estado do agro, né, e do setor primário, fazendas, né, o gado, a agricultura. E eles conseguiram dar um salto de desenvolvimento porque investiram, né, na atração, numa política de atração de investimentos. Então, hoje Goiás é um estado altamente industrializado. Primeiro, combate à corrupção, né, o que gera uma segurança jurídica para o investidor ele vir, né, e ele ter tranquilidade para investir no estado sem ter nenhum tipo de ameaça. Segundo, os incentivos, né? Nós estamos falando de impostos. O grande empresário que vai investir lá 100 milhões numa planta industrial, ele busca um incentivo fiscal, né? Uma dedução do incentivo que é justo porque ele vai gerar empregos para o Estado. Então, criar uma política de incentivo fiscal ou aprimorar ela também é importante tanto quanto. Terceiro aspecto, mão de obra. Nós temos um sistema S, Senai, Senac principalmente, capaz de formar muita gente, né, em diversas áreas, da mecatrônica, da tecnologia, do agronegócio, na informática, porque a indústria não vem se não tiver mão de obra suficiente para poder ocupar os postos de trabalho. E, por fim, eu diria que é você ter um Estado empreendedor, que é aquele Estado que ajuda a economia, intervindo na economia, mas não de forma intervencionista ou reguladora. É uma intervenção colaborativa para promover uma articulação entre o investidor, a capacitação, o governo. Se a gente tem um Estado empreendedor, que é um conceito, na verdade, que isso é utilizado em outros lugares e outros países, que é aquele Estado que acredita na economia como a forma de se desenvolver socialmente um Estado, ele ajuda esse ecossistema todo a acontecer. Então, eu acho que a receita do bolo, que não é minha, ela já foi testada em vários lugares, é essa. E ele é deputado. Como seria a sua atuação em Brasília para garantir recursos tanto para o Estado de Tocantins como para o Bico Papagaio? Olha, um deputado federal, Paulo, ele tem 100 milhões de reais de emendas por ano. É muito dinheiro. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. E mais do que isso, ele é obrigatório. O governo federal precisa pagar essas emendas. Então, o deputado federal ele tem independência para destinar esses recursos.
sem autorização de presidente da República. Portanto, ele é livre para atuar, inclusive politicamente falando, sem amarras, né? Dito isso, é um cheque em branco de 100 milhões de reais para você transformar literalmente tudo, né? Eu quero ser um deputado federal que vai investir majoritariamente esses 100 milhões de reais na formação de pessoas, na geração de um ambiente propício à inovação, né? Na modernização do Estado, né? Modernização tecnológica, a gente falar de governo digital, digitalizar os serviços públicos. Eu gostaria de aplicar esses 100 milhões de reais numa palavra que ela é conceitual, que é o futuro. Né? É claro que, de novo, né, as urgências estão aí. Né? É o equipamento de ressonância que não existe, que precisa ter, né? É a reforma da unidade básica de saúde, é prover uma escola onde não existe, numa vila agrícola. Essas emergências a gente tem que cuidar. Mas eu quero investir esses 100 milhões, parte desses 100 milhões, né, em grande parte, no que eu acredito e no que eu conheço, que é a economia digital. Porque a gente tendo uma mão de obra qualificada, se a gente tem um ambiente propício ao desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação e um Estado moderno, capaz de prover os serviços públicos de uma forma eficiente, tudo cresce, né? O Estado se desenvolve. O senhor falando isso aí, me vem à mente o seguinte, que, não vou dizer 100%, mas a maioria dos parlamentares federal, eles investem muito em obras, né, em infraestrutura. Não quero dizer que não seja válido, né? Mas esquece muito de investir na pessoa humana, de investir em pessoas, em transformar pessoas, né? E eu vou lembrar aqui uma frase do Siqueira Campos que eu ouvi há 200 anos atrás, que ele disse que a nossa missão é cuidar de gente. Cuidar de gente. Entendeu? Então, assim, quando o senhor fala em investir em pessoas, em qualificar, em isso, eu lembro, veio essa frase dele na mente, né? Que quando pensar no futuro, como o senhor falou agora há pouco, né? Então, o senhor destinaria boa parte desse recurso em investimento em pessoas. Você acertou na música. É isso. Eu quero ser deputado federal para investir em talentos humanos, né? Pessoas, capital humano. Porque se a gente investe em pessoas, tudo flui naturalmente. A economia se desenvolve. Papagaio no novo Vale do Silício. Talvez sim, talvez não. Mas, pelo menos, nós conseguimos fazer com que o jovem da escola pública ele tenha acesso à computação, a computação básica, a mecatrônica, para que os jovens possam ter acesso, junto ao Sistema S, a cursos e formação profissional nas novas tecnologias, né? A inteligência artificial está aí, né, nesse novo mundo. Fazer com que as profissões, as novas profissões, elas possam aproveitar todo esse talento que a gente tem aqui no Bico. Não é porque o Bico do Papagaio ele é uma região distante da capital que ela não pode ser uma região moderna. Não quer dizer que o Bico não tenha potencial humano, né? Você pode ter certeza que lá na escola pública tem um jovem de família simples que ele é inteligente. Claro. Ele é capaz. Ele nasce em qualquer lugar. Ele é bom na matemática, ele tira boas notas. O que falta para ele? Oportunidade. E longe é um lugar que não existe. Não existe mais. Não existe mais esse lugar. É longe, não. Quando eu cheguei aqui, a gente ia publicar um jornal, por exemplo, aí o Marcelo Silva, que trabalhava na Assembleia Legislativa, pegava os releases, colocava dentro de uma parte, botava no ônibus, mandava para mim. Aí que tinha alguém na SECOM que fazia mais ou menos a mesma coisa. Botava dentro do ônibus, mandava para mim, aqui eu recopiava. Aí depois com fax, aí via o fax, aí mandava pelo fax. Então, hoje, não existe mais distância para tudo. Você está operando as pessoas, os médicos estão operando pessoas, um cara lá nos Estados Unidos, o outro lá na África do Sul, lá, e ele está aqui manuseando os aparelhos cirúrgicos, né? Então, assim, longe é um lugar que não existe, e a tecnologia está aí, né? E o talento a gente encontra em qualquer lugar, né? Basta fomentar, né? É isso. E aquela história, veja bem, o jovem do Bico, que vem da família simples da escola pública,
se ele não acessa se ele não tem essa oportunidade, se ele não acessa esse conhecimento tecnológico, inevitavelmente ele vai trabalhar, por exemplo, no agro, na construção civil, no comércio, no emprego público. Esse capital humano, ele não voa mais alto. Então, não se trata, às vezes, de fazer com que o trabalho esteja aqui. Você pode dar oportunidade para esse jovem se capacitar e ele voar para fora, ele ir embora e trabalhar numa multinacional, numa grande empresa. E a mãe e o pai desse jovem vai ficar muito feliz porque ele vai poder estar, mesmo fora, mas vencendo na vida. Com certeza. Então não é só sobre trabalhar aqui, é sobre trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Infelizmente hoje existe aqui nessa região nossa aqui, que a gente vê a pouca oferta, principalmente no tratante a curso superior. Vou lá para medicina. É uma disputa muito grande. Para ir para uma faculdade privada, você tem aí uma mensalidade em torno de R$12.000. E os poucos jovens que querem fazer, o espaço está muito limitado. E aqui nessa região que a gente vê muito jovem pensar da seguinte maneira: eu vou aqui fazer um segundo grau, né? Para nós é o segundo grau. Ensino médio. E aí depois eu vou me apegar com política aqui, com vereador, arrumo um contrato na prefeitura, estou feito. E aí você fica refém o subemprego desse contrato. Refém do contrato. Contrato temporário de 6 meses, sem contribuição. E a cada 2 anos o cara está sem saber o que vai acontecer em janeiro. Se o meu vereador perder, se o meu deputado perder, para onde é que eu vou agora? Então, assim, é uma coisa que tem que ser é um investimento que carece de ser feito. Principalmente no quesito de conscientização do governo, incentivar o jovem a ir para a escola e tentar um voo maior, alçar um voo maior. Concorda, Paulo? Com certeza. O senhor olhando o Tocantins hoje, assim, depois de já ter passado pela experiência de vereador e convivência com Cátia Abreu, com a sumidade de Cátia Abreu, eu acho a história dela massa. Toda vez que eu ouço ela contar a história de superação dela, né, com a morte do marido e tal, né? E ela tem uma história que ela fala assim, que fazenda de viúva, não vou deixar transformar isso aqui em fazenda de viúva. É a fazenda descuidada, né? Que é a fazenda de viúva, né? Então eu acho muito bonita a história dela, eu acho bonita todas as histórias de superação, né? Mas olhando assim para o Estado, quais são, no seu entender, os 3 principais desafios que o Tocantins hoje enfrenta e deve enfrentar de cabeça erguida para ser um Estado minimamente economicamente viável ou de bom tamanho para a pessoa olhar e se orgulhar, para nós tocantinenses olhar e nos orgulharmos? Olha, eu acho que a resposta é o fortalecimento da economia. O fortalecimento da economia quer dizer o quê? Mão de obra, que aí é tudo que nós vimos falando até aqui, que é a formação profissional, o acesso ao conhecimento tecnológico, para que as pessoas possam acessar essa nova economia. Segundo, criarmos um ambiente, né, propício ao investidor, ao investimento, ao empreendedor, segurança jurídica. Porque aí vai vir a agroindústria, a indústria da transformação, dentre outros empreendimentos capazes de fazer o nosso Estado deixar a riqueza dele aqui dentro do Estado. E quando eu digo a riqueza, o emprego é uma dessas coisas. E terceiro, eu diria que dentro desse contexto econômico, é a segurança jurídica. Nós hoje vimos no histórico recente a troca de governadores. É uma instabilidade política muito grande. O investidor lá fora, ele olha para o Tocantins com aquele olhar desconfiado, porque ele não sabe se amanhã o governador vai estar ou não no cargo, se o secretário de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, está ou não está no cargo. Então, eu vejo que o Tocantins, se ele superar, né, esses problemas que tem a ver com a política, né, tem a ver com a economia e tem a ver com a formação de capital humano, de mão de obra, nós vamos romper essa barreira, né, de ser um estado do agro, mas que fica paralisado no setor primário. É a fazenda produzindo carne e a fazenda produzindo grãos e fica por isso mesmo, sem beneficiar. Aí que está o problema. Em 2000, ou seja,
há 26 anos, o Siqueira Campos começou aqui na região a implantação de um projeto chamado Projeto Sampaio. Que seria uma área irrigável ali na margem do rio Tocantins. 26 anos depois, se o senhor tiver, eu não vou dizer nem o prazer, eu vou dizer o desprazer de andar lá, o senhor vai ficar triste. O senhor vai ver maquinário maior do que essa sala, sucateado, os canais, que seriam os canais de irrigação, estão completamente arrebentados, entendeu? Lá na beira do rio, eu não sei nem se ainda existe, as bombas, mais ou menos maior do que esse prédiozinho aqui, entendeu? Eram várias bombas de uma lado da outra, que jogava para uma outra, bombeava para uma caixa e redistribuía. Então, assim, no caso, voltando aqui no nosso caso, né, nós temos um potencial agrícola muito grande que já foi visto lá atrás pelo Siqueira Campos, que seria o quê? Produzir vários tipos de produtos agrícolas e aqui mesmo, na região, processar o tomate, o suco de laranja, o abacaxi e outras coisas mais, né? E veio um governo, veio outro, e o trem foi sucateando. Resultado, dizem-se que foi investido 150 milhões de reais. Outros dizem que está nos 200 milhões, né? Mas o resultado é que quem foi beneficiado hoje foi pequenas pessoas que se apossaram do local e lá com pequenas pedaços de terra, tipo 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, planta arroz, planta feijão, planta mandioca e vão sobrevivendo, né? Então, se houver realmente esse investimento e de forma contínua, eu acredito que realmente muda muita coisa, né? E principalmente na questão do investimento do capital humano, né? Vou voltar naquele exemplo que eu te falei de Goiás. Goiás hoje, o estado de Goiás hoje, ele já tem matrículas em cursos universitários na área de tecnologia em maior volume do que na área do agronegócio. Então veja você, um estado altamente agrícola, que é o estado de Goiás, as universidades hoje recebem mais alunos para formar em áreas tecnológicas. Então, o que aconteceu em Goiás? Uma virada de chave. Eu não estou dizendo que é o que precisa acontecer aqui no Tocantins, porque cada estado tem a sua realidade. Mas a gente pode avançar numa outra área, num outro setor, né, em outros setores que não são tão somente os setores agrícolas, né, no setor primário, secundário, terciário, né, produção, indústria, comércio agrícola, mas em outras indústrias, né? Vamos deixar um exemplo, turismo. Nós temos um estado riquíssimo de belezas naturais. Você tem Serra Gerais, você tem Jalapão, você tem Cantão, Ilha do Bananal, os rios Araguaia e Tocantins. Quantos dos rios aí, Araguaia e Tocantins? Outro dia eu soube que tem aqui na região de Araguaína ali, se eu não me engano, Barra do Ouro, ou Filadélfia, fósseis de árvores de milhões de anos atrás. E isso também tem a ver com o turismo voltado para esse setor específico. Ecológico, né? Exatamente. Então, nós precisamos... Turismo rural. Potencializar essa nova indústria, que é a indústria do turismo. Né? Esse número é interessante. A Torre Eiffel, em Paris, né, capital da França, ela recebe mais turista do que o Brasil inteiro no ano. A indústria do turismo é potencial. Eu acho que a maior indústria da França é o turismo. Né? Ou seja... O Brasil precisa, Tocantins junto, investir no turismo. Então nós temos aí um estado rico para a indústria do agro, para a indústria do turismo, e eu quero, né, como deputado federal, poder potencializar uma terceira indústria, que é a indústria tecnológica. Né? Não sei se vocês estão vendo falar que o Ceará está recebendo investimentos bilionários em data centers. Os data centers, né, para quem não entende muito esse assunto, ele nada mais é que um servidor que processa os dados que você acessa, né? Você está ali assistindo um filme na internet, você está no YouTube, você está mexendo no aplicativo bancário, todos esses dados eles estão sendo processados em algum lugar, em um data center. E isso virou uma nova indústria. Então, por que não, já que a gente tem um ambiente propício para isso, né, a nossa logística, por exemplo, trazer o investimento em grandes data centers para cá, que é o que está acontecendo no Ceará.
Você vai pensar, o Ceará não é um estado tecnológico, mas eles conseguiram fazer essa virada de chave. Eu não sei com certeza absoluta, mas qual a região do Brasil hoje onde teria um maior centro de tecnologia avançada? É Pernambuco, Paraíba? Acho que eu ouvi falar alguma coisa ali, Paraíba, Pernambuco, que eles teriam alguma coisa ali muito parecido, não muito parecido, mas assim, que seria um mini Vale do Silício, uma faculdade que ela, não sei, você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Não, a capital da inovação do Brasil hoje é Florianópolis. Florianópolis, Capital de Santa Catarina, Floripa. Eles conseguiram fazer com que a cidade respirasse inovação. Eu já tive a oportunidade de estar lá e aprender muito sobre isso. O Recife, que aí é essa referência que você tem, ele fundou o Porto Digital, que também é um ecossistema de inovação onde você tem startups que foram premiadas no mundo todo, desenvolvendo soluções inovadoras. São Paulo também é um grande polo, Uberlândia também é muito conhecida. Então, cada região do Brasil ela tem a sua particularidade, né, com relação à inovação e tecnologia. Entendi. Com relação agora voltando para a nossa realidade aqui, o Tocantins ele tem muitos pontos de desigualdades econômicas regionais, né? O Bico tem alguns, o Jalapão tem as suas e tal. Como que o senhor acha que o senhor como deputado poderia atuar para tentar reduzir essas distâncias entre as distâncias, quer dizer, a distância econômica, né? E trazer um pouco mais de desenvolvimento social para essas populações? Olha, o estado, é interessante isso, o Tocantins ele tem várias regiões e cada região ela tem uma aptidão. Né? Vamos imaginar, o Sudeste. Eu penso que o Sudeste deve receber uma política pública voltada para o turismo, porque naturalmente há um potencial ali gigante para essa área. Então, para a gente tirar as pessoas da pobreza, as pessoas precisam receber conhecimento capaz e suficiente de fazê-las acessar essa nova indústria, que é a indústria do turismo. Quando você vai, por exemplo, para a região da Lagoa, né? Essa região do Vale do Araguaia, o potencial de irrigação é gigantesco, né? Aliás, essa região ela tem a área com o maior potencial de irrigação do Brasil. Então, do ponto de vista do agronegócio, a gente precisa fazer com que aquela pessoa, né, do ponto de vista social, ela cresça, ela tenha uma ascensão social acessando essa indústria, né, do agronegócio. Então você tem fotografias, retratos de cada região do estado para que você possa investir na maneira correta. Cada um com as suas potencialidades. Vou te dizer, por exemplo, Araguaína. Araguaína, pouca gente sabe, mas ela tem inúmeras empresas de tecnologia voltadas para automação comercial, que são sistemas de gestão comercial. Você pode andar no comércio e sempre tem ali um computadorzinho no balcão e você vai ver ali a marca de uma empresa, né? E muitas dessas empresas são fornecedoras de tecnologia que saem de Araguaína. Então, para Araguaína, você pode fazer uma política específica para fazer esse mercado ele se desenvolver. Então, é fazer as adaptações que cada região ela tem de possibilidades, né? E no quesito de saúde, deputado, como que o senhor veria em seus investimentos nessa área? Descentralização. Eu acho que a saúde ela precisa ser descentralizada. Vou fazer outra menção a Goiás. Vamos falar de hemodiálise, né? A hemodiálise no estado de Goiás ela é toda descentralizada, ela está em todas as regiões, né? E você tem uma melhor gestão disso tudo, uma logística melhor, né? A melhor prestação do serviço público. Outro exemplo de descentralização da saúde, imagem. Você tem pessoas aí aguardando há um ano para fazer uma ressonância, um raio-x, uma tomografia, né? Ou qualquer outro exame de imagem. Então, se você descentraliza e leva os equipamentos mais modernos para o interior, você tem uma prestação de serviço público muito melhor. Então, nós temos hoje no estado 19 hospitais públicos, se eu não me engano. A gente precisa equipar esses hospitais para que eles sejam capazes de prestar o serviço, de não ser só trampolim para o HGP. Porque não adianta nada você ter um hospital público aqui em Augustinópolis, do estado, que não resolve o problema. Então tem que resolver o problema aqui, né? Para não ter que fazer essa transferência para Araguaína, para
para Você Palmas. falou aí do Hemodiálise. hemodiálise, a gente já até falou em outras situações. O paciente de hemodiálise de Esperantina, ele tem que ser atendido em Araguaína, deve dar uns 300 quilômetros, ou Imperatriz. Detalhe, 3 vezes por semana. 3 vezes na semana. E aí, Pô, quem é que aguenta mais de um ano? Tem gente que desiste Não, da vida. Existe de tudo. É. Não tem condições, você tá, uma pessoa está muito debilitado e fazer uma viagem dessa com outro detalhe. Grande parte das estradas aqui é uma negação também, né? Você pega aqui, ó, daqui para sair no trevo ali, tem uma buraqueira aqui, daqui para Xixá tem outra. E aí para fazer esse trajeto aí, o indivíduo já do jeito que ele está aí, 3 vezes por semana, é um dia inteiro. Deve sair 5 da manhã e chegar 10 horas da noite. 3 vezes por semana. Ó, eu queria falar para vocês sobre telemedicina no sistema de saúde público. Hoje o médico da ponta, o clínico, o médico recém-formado, que não tem tanta experiência, ele pode, pela teleconsultoria médica, conversar com outro médico especialista remotamente. Esse especialista está em outra cidade ou outro estado, inclusive. E esse especialista, ele orienta o médico generalista para um melhor atendimento na base. Isso já é regulamentado, já é possível. O Ministério da Saúde já tem uma área específica para saúde digital. Então veja vocês como que isso é transformador, essa tecnologia e inovação no sistema de saúde público. Inclusive, o médico também especialista, por exemplo, o psiquiatra, ele pode atender o paciente lá no município mais longínquo, lá em Esperantina, por telesaúde. Então o paciente ele vai até a unidade básica, ali ele tem uma câmera, um computador, internet, marca a consulta remota e ele vai conversar com esse médico especialista de longe. Então veja como a inovação ela pode transformar o sistema de saúde. Aí o senhor falou aí, né? Um deputado federal tem 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões, nós temos 8. Será qual é o custo de um aparelho desse, ou se é a mão de obra que é impossível? Que a gente tem um hospital aqui que já deve ter comido aí uns 40 milhões, né, Paulo? E a estrutura desse hospital aí é grandíssima, é grandiosa, é uma coisa... eu acho que é uma área muito grande ali, que daria para ter essa logística. E se você está aqui em Agostinópolis, está no centro de tudo. Então, assim, há 2.000 anos ninguém conseguiu pensar nisso até agora, né? Nós temos aqui o curso de medicina pela Unitins, né? E o objetivo é transformar o hospital aqui numa espécie de hospital-escola, né? Então, isso que o senhor está falando aí pode ser aplicado muito bem, né? Pode, a telesaúde, né? A telemedicina ou a saúde digital é uma realidade. E é uma inovação no sistema de saúde. Eu acredito muito nisso e quero, com emendas parlamentares, poder equipar o sistema de saúde para resolver uma parte do problema, né, dessa forma, né, através da saúde digital. Os planos de saúde já fazem esse tipo de atendimento aí. Faz. Telemedicina. Aplicativo, você acessa o aplicativo num plano, por exemplo, da Unimed, Unimed. o médico te atende, um clínico. Exatamente. Quanto ao Mato Piba, como é que o senhor vê o estado de Tocantins inserido dentro do Mato Piba aí, que inclui aqui o Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí? Olha, o Mato Piba, ele foi criado, né, o seu conceito já talvez há mais de 10 anos. E ainda hoje, isso não se tornou uma realidade por ausência de uma política pública estruturante. Porque o Tocantins, ele, do ponto de vista logístico, ele tem muito potencial. E o Mato Piba, ele foi criado em cima dessa potencialidade, que é a logística. Ferrovia, hidrovia, as nossas rodovias. O Tocantins ele está conectado com todos os hubs de produção do país, né? Com Mato Grosso, com o Pará, com relação a minérios, Mato Grosso, a produção agropecuária. Nós estamos conectados na Bahia, Goiás. Então, o Mato Piba, ele é um nome, né? É um conceito que significa o quê? O desenvolvimento do Estado, né? A gente fazer com que esse Estado seja industrializado, né, um pleno emprego, um emprego de maior valor agregado. O governo federal acabou de lançar uma agência do Mato Piba e vai ser criado um escritório do Mato Piba em Palmas. Vai ser nomeado um presidente dessa agência e isso
né? Mas isso ainda está numa fase muito embrionária. A gente sabe que o mandato parlamentar, comumente se diz que é o mandato do povo, né? É um representante do povo, é um empregado, entre aspas, um empregado do povo. O senhor teria algum mecanismo de fazer uma prestação de conta pública de sua atuação? Transparência pública é essencial. E, de novo, tecnologia resolve e remedia esse problema. Hoje, os órgãos de controle têm a maior dificuldade de fazer as suas auditorias, né, nas prefeituras e governos por ausência de tecnologia, que significa o quê? Ausência de dados e de informações para que eles possam poder tomar suas decisões. Então, como deputado federal, eu quero também investir em tecnologias voltadas à transparência pública. Porque hoje o que se tem obrigatoriamente são os portais de transparência, mas quando você vai examinar, não tem os dados que você busca. A própria imprensa tenta, às vezes, buscar mais informações relevantes sobre contratos, pagamentos e não encontra, porque nós não temos ferramenta de transparência e tecnologia resolve isso. Certo. Nos 2 primeiros anos de mandato, caso eleito, o que decididamente o eleitor poderia cobrar do senhor? Que o senhor está conversando com o eleitorado da região aqui, né? Com certeza, comumente o candidato faz promessa. Não deixa não falar, olha, eu vou fazer isso, eu tenho pretensão nisso e daquilo. Incisivamente, o que eles poderiam cobrar do senhor, caso o senhor seja eleito? Eles, nesses 2 anos, né, eles podem cobrar primeiro a presença, né? Eu acredito que o deputado federal ele tem que se fazer presente nos municípios, nas regiões, para que as lideranças, os vereadores, os prefeitos possam acessar esse deputado e ele não ficar só em Brasília, né? E às vezes, em muitos casos, fugindo da sua responsabilidade. Então, eu quero ser cobrado pela minha presença. Segundo, eu quero ser cobrado pela minha entrega, né? Entregar os resultados que eu me propus a entregar. E isso significa o quê? Investir alguns milhões de reais, né? Talvez 200 milhões de reais nos 2 primeiros anos, em tudo aquilo que eu acredito, né? Na inclusão digital, no conhecimento tecnológico, no fomento à economia do nosso estado, equipar a escola pública com tudo que há de mais moderno, ajudar os prefeitos na governança digital para prestar um serviço público de mais qualidade, mais eficiência. Eu quero fazer com que a saúde seja também mais moderna, né, com equipamentos mais inovadores. Então, em 2 anos de mandato, o que significa 200 milhões de emendas, é possível, dá para fazer bastante coisa. E, por fim, né, ser cobrado também para que em Brasília eu me posicione a favor de tudo aquilo que eu acredito, né, nas votações, porque Brasília todo dia vota um projeto que impacta a sua vida, para bem ou para mal, mas está sendo votado lá. E eu quero também ser cobrado por um posicionamento, né, fiel a tudo aquilo que eu defendi, né, nas votações que eu participar. O senhor e o seu pré-candidato a governador têm basicamente a mesma idade, né? Da mesma geração, ele tem mais experiência política, né, que ele já está no 3º mandato de deputado federal. Ele também tem um pai que também já foi senador, prefeito e tal, também tem uma longa experiência. Qual a principal sintonia que o senhor tem entre o senhor e o Vicentinho? Quais digamos assim, a vibe de vocês dois? Olha, eu e o deputado Vicentinho Júnior, a gente tem em comum a idade. E isso significa o quê? Fazer parte de uma mesma geração. E se a gente faz parte de uma mesma geração, a gente tem pensamentos muito similares. Eu e ele, a gente acredita num Estado muito mais moderno e inovador e numa forma diferente de fazer política. Então, eu me identifico muito com ele, porque ele tem um espírito empreendedor, ele é um político inovador, né, na forma de fazer a política. Ele é uma pessoa muito presente, né? Ele é uma pessoa que está conectado com as comunidades, com as lideranças políticas. É alguém que se faz presente em todas as iniciativas, até festivas, culturais, religiosas do nosso estado. Então ele é jovem, ele tem um espírito empreendedor, ele é um político presente, porque tem essa raiz política, e tem um projeto para o Estado, né? São 3 mandatos de deputado
ele em Brasília pôde ter contato com tudo de melhor que tem no Brasil e no mundo. Então, eu acredito que ele vem para ser o nosso governador, né, a partir de janeiro, para dar uma outra guinada no nosso estado. E eu quero estar do lado dele, ajudá-lo, contribuir com a minha experiência, né, na área que eu pertenço, que é a área de tecnologia e inovação, para ajudar ele a promover essa modernização do nosso estado. Vamos imaginar que nós estamos em 2030. O senhor cumpriu os 4 anos de mandato e o senhor olha para trás e fala assim, cumpri minha missão no Bico do Papagaio. O que seria exatamente essa missão cumprida? Boa pergunta. Eu quero, em 2030, olhar para trás e olhar que as emendas parlamentares do meu mandato, né, que vão significar 400 milhões de reais, ela tenha transformado, primeiro, em primeiríssimo lugar, a agricultura familiar, que é quem mais precisa, para que eles possam produzir de forma mais eficiente, comercializar os seus produtos para o mercado consumidor e a gente tirar essas pessoas da extrema linha de pobreza ou da linha de pobreza. Esse é um legado um primeiro grande legado que eu gostaria de deixar em 4 anos. O segundo grande legado, né, em 2030, e olhando para trás, é fazer com que os nossos jovens, principalmente o jovem da escola pública, esse jovem que quer aprender, empreender, ele possa ter tido a oportunidade de acessar o conhecimento tecnológico, né? De fazer uma capacitação, um curso técnico tecnológico, uma graduação superior, para que ele possa estar no mercado de trabalho, né? Tendo contato com as novas tecnologias, e isso quer dizer que eles vão ter um futuro garantido. Se no âmbito do Bico do Papagaio, para deixar esses 2 exemplos, eu consegui em 4 anos cumprir essa missão e contribuir com a economia, com a realidade local e contribuir com o futuro dos nossos jovens, eu não tenho dúvida que eu vou estar com a missão cumprida em 2030. Muito obrigado pela sua participação. A gente deseja boa sorte para o senhor nessa jornada, como diria um amigo meu, essa longa jornada noite adentro. Jornada noite adentro. Isso é o nome de uma peça de teatro. Longa jornada noite adentro, né? E desejar boa sorte para o senhor, e o nosso microfone está à sua disposição para as suas considerações finais. Olha, agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui, bater esse papo, né? Nós vivemos no mundo da informação, das mídias digitais, e esse ambiente aqui é muito importante para a gente difundir ideias, né? O debate, o conhecimento. Você deve receber aqui pessoas de diversas correntes, não só políticas, né? E esse ambiente aqui, a gente aprende muito. Então, parabéns, né, a você e a você também, Antônio, que usa desse instrumento, né, da comunicação digital para a informação ir mais longe, né? O Eco da Voz, o podcast, a Voz do Bico, né, a Gazeta, não é isso? Para que esses veículos sejam um instrumento para a informação chegar mais longe. Eu quero dizer para o morador, né, para o empreendedor, para o jovem, para o agricultor do Bico Papagaio, que eu quero ser e serei um deputado federal muito presente no Bico para fazer jus a tudo aquilo que o Bico do Papagaio merece, né? O Bico do Papagaio não merece nada menos do que a capital Palmas, Araguaína, a região sul do estado. O Bico é grande, merecedor de uma representação política, e eu estou aqui para fazer um compromisso, né, com o Bico, de ter aqui uma estrutura, inclusive física, para atender as lideranças da região. É um compromisso meu, e destinar parte dos recursos de emenda parlamentar para o Bico do Papagaio e os projetos que eu acredito. Ok, muito obrigado. De nada, valeu.